Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora a mais um culto e eu convido você, criança, você adulto, para assistir esse vídeo até no final para você ser muito abençoado, tá bom? Mas antes disso, eu queria iniciar com uma oração, que é algo muito importante. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada criança, de cada adulto. Deus, que o Senhor possa entrar, Senhor, no lar de cada um, abençoar, Senhor, a família de cada um. Eu coloco diante de Ti, Senhor, cada criança neste momento, que o Teu Espírito Santo, ele entre no coração de cada vida, em nome de Jesus. Amém. Criança, eu convido você também para poder compartilhar esse vídeo com algum amigo, com algum primo, para você acrescentar também na vida de alguém. Seja um instrumento de Deus para a vida de alguém. Então, fique muito ligado e preste bem atenção no que vai acontecer aqui agora, tá bom? Oi, Manu! Nossa, deve ter acontecido algo de muito sério pra você estar com essa cara, hein? O que aconteceu? Eu mudei de sala. Sério, Manu? Isso é legal, né? Quer dizer que você passou de ano. É, mas nenhum dos meus amigos estão lá. Só tem gente nova, ninguém que eu conheço. Mas, Manu, pra gente poder crescer, nós precisamos passar por mudança. É normal isso. Mas eu não quero mudar, eu quero os meus amigos de volta. Quer ver? Eu vou te mostrar uma história muito legal. Vamos ver, vem cá, vem cá. Então, pessoal, quem vai contar essa história para vocês sou eu. E ela está registrada na Bíblia, ela está lá no livro de Esther. Então, peça a sua mãe, o seu pai, quem tiver com você ou se você já sabe ler, lê essa história, é muito legal, tá bom? Na Bíblia conta a história de uma jovem moça que também enfrentou mudanças na vida dela. Essa moça, ela passou por sofrimentos, ela teve grandes mudanças na vida. O nome dela era Radassa. Isso, mas Radassa era também conhecida como Esther. Esther, a primeira mudança que ela passou foi dentro da família dela. Esther, ela era órfã. Sim, ela não tinha mãe, ela não tinha pai. Os pais dela já tinham morrido. Olha só que situação complicada. Porém, ela tinha um primo chamado Mardoqueu. Olhem o nome dele, gravem bem. Mardoqueu. Mardoqueu, ele adotou Esther. E ele cuidava tão bem de Esther como se fosse pai dela. Mas ele era primo de Esther. Em um determinado dia, eles receberam uma grande notícia. Naquele povoado, olha o que aconteceu. O rei, ele estava à procura de uma esposa. Olha só. E aí todos ficaram sabendo disso. Ele estava à procura de alguém para se tornar rainha. E sabe qual foi aquele enunciado? Ele pediu para que todas as moças se juntassem e começassem a se preparar. Para quê? Para que ele pudesse escolher uma dessas moças, aquela que ele mais agradava. Olha só, Esther estava no meio das participantes. Acreditem? Olha, imaginem, elas passando por grande tratamento. Tratamento de quê? De beleza, tratamento de pele, para que elas ficassem apresentável ao rei. Isso. Essa foi a segunda mudança, a segunda situação. Por quê? Esther, ela precisou sair dos cuidados de Mardoqueu para começar aquele processo de preparação de beleza, para que ela fosse até ser apresentada até o rei, para que o rei escolhesse uma moça, né? Aquela mais bela que ele agradasse. Com isso, Esther foi e começou todo o processo
processo de beleza. Chegado o grande dia que o rei tinha que escolher, olha só, o rei escolheu quem? Esté. Sim, na Bíblia fala que Esté, ela era bela, ela era atraente. E o rei, ele se agradou dela. E a partir daquele momento, ele a coroou como rainha. E ela passou a se tornar a rainha Esté. Olha só, gente, que coisa, que mudança, não é verdade? Ela passou a se tornar a rainha Esté. Com isso, ela já, sendo rainha, ela recebeu uma outra notícia através de Mardoqueu. Sabe qual foi? Estava tudo bem até ela receber essa notícia, até ela ficar sabendo disso. Olha só, ela recebeu a notícia de que o povo dela, o povo judeu, ele estava sendo ameaçado, que os inimigos estavam preparando algo para destruir o povo judeu. E o povo judeu era o povo de Esther também, porque Esther, ela era judia. Olhem, imaginem como ela deve ter ficado ao saber dessa notícia. Não é verdade? Porém, Esther, ela seguiu o conselho de Mardoqueu. Sabe qual foi o conselho dele? De que ela chegasse ao rei e contasse tudo o que estava acontecendo. Mas, crianças, naquela época, não era fácil chegar para um rei para falar com ele. O rei, ele tinha que convidar a pessoa até a presença dele. Porém, Esther, ela teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia dela? Convidar o rei a um banquete. Sim, ela teve a ideia de chamar o rei e chamar os inimigos que estavam contra o povo dela também. Ela teve essa ideia. Mas só que Esther, ela estava passando por algo complicado. Por quê? Ela estava também em risco. Porque se o rei não gostasse daquilo que ela tinha preparado, tudo ia acabar mal. Imagine. Mas Esther foi. E sabe o que aconteceu? Deus estava com ela. Isso. E ela apresentou todo aquele plano de ação. E o que aconteceu? Aconteceu tudo da forma que Deus ele tinha planejado. Olha como que Deus é fiel. Ela foi com coragem e Deus fez tudo como Ele mesmo havia planejado. Sabe o que aconteceu? Aqueles inimigos, eles foram condenados. Sim. Vocês estão vendo, crianças, como mudança nas nossas vidas precisam acontecer? Mesmo que seja difícil a gente ter que mudar de sala, como a Manu não queria mudar, não é verdade? Mas ela foi convencida ao quê? A mudar de sala. Foi mostrado para ela algo bom, que seria bom ela conhecer novas pessoas. Ela estava passando, ela vai passar, na verdade, por uma mudança na vida dela, mas que vai fazer ela o quê? Crescer. Então, se você está passando por alguma situação difícil com os seus pais, com o seu irmão, com algum familiar, aceite as mudanças. E outra coisa, fique firme com Deus, porque Ele vai te ajudar a passar por cada situação, mesmo que você ainda é pequenininho, mesmo que você ainda é criança, mas Deus, Ele é contigo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar? Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que nós acabamos, Senhor, de ouvir. Obrigada, Senhor, e que possa entrar no coração de cada vida. Deus, se alguém estiver passando por alguma mudança, por alguma fase, que o Senhor possa ser com essa pessoa, que o Senhor possa ajudar a ser forte, a ter ânimo, a ter coragem, porque o Senhor é conosco. Amém. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Por tudo. Amém, crianças.
Fiquem ligados, tá? Pro próximo vídeo aí. Tchau! Filho, agora que eu conheço a história da Rainha Esther, eu acho que não é tão ruim passar por mudanças. Eu tô até mais feliz agora. Isso, Manu. Nós temos que ser forte. Agora vamos brincar.